Boa noite, boa noite. Chegou o dia da nossa quinta da venda direta e hoje a gente trouxe um tema especial, né, que são os 7 pecados da iniciação. Eu espero que vocês aproveitem aí o conteúdo que eu trouxe. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que quando eu falo 7 pecados da iniciação, eu não estou falando de nada relativo à fé religiosa, e sim falando de um mecanismo de marketing, né, que é o Sexy Canvas, que tem por abordagem deixar as coisas mais atrativas através de mexer com as emoções humanas, e é isso que eu estou fazendo hoje aqui, né? Então, trazendo as emoções humanas em forma de pecados capitais da iniciação para que a gente grave quais são os nossos erros, né, para não cometê-los depois. Tá? Então, deixando bem claro isso para vocês, para que ninguém pense assim, a Luciana tá lá brincando com alguma coisa da fé religiosa das pessoas, de forma alguma, tá? A gente vai falar dos pecados capitais e a gente vai se divertir um pouco, trazendo isso como os erros que a gente comete na iniciação por causa das nossas emoções mais sombrias, das nossas emoções que às vezes a gente nem percebe que tem, tá? Então, alguém escreve para mim aí, gente, se alguém puder fazer um comentário aí de os 7 pecados da iniciação, só para eu poder fixar, para as pessoas saberem que está acontecendo a live sobre qual tema que é. Quem faz aí para mim um comentário na live, 7 pecados da iniciação que eu vou fixar aqui. Antes disso, vamos conversando. Da onde vocês estão falando? Tá frio aí? Me conta. Ju, já tô vendo que tá aqui. Cíntia, Mariane, Jaque, da onde vocês estão falando? Tá frio aí? Gente, alguém, por favor, comenta pra mim. Pensamento negativo. Pode ser que seja uma das emoções, mas eu vou trazer com outros nomes. 7 pecados da iniciação. Júlia, muito obrigado. Perfeito. Vamos lá, então. Essa abordagem de marketing, né, que é baseada em deixar as coisas atrativas, né, e ela usa então as emoções humanas. E eu trouxe hoje para que vocês pensem daqui a um pouco, quando vocês estiverem cometendo os erros que eu vou falar aqui, vocês pensem assim, nossa, sou só eu cometendo o pecado da ira, sou só eu cometendo o pecado da avareza, tá? Eu prometo para vocês que vai ser divertido e não tem nada a ver com fé religiosa. Vamos começar então? Quando a gente... Deixa eu só ver um negócio aqui. Trouxe bastante conteúdo, tá? E depois a gente, quem tá no meu grupo VIP vai receber esse material, o mapa mental dessa live lá no grupo VIP, tá? Então vamos lá, os 7 pecados então é pra gente entender o que as nossas emoções mais sombrias, o que as nossas emoções que a gente nem percebe que tem, podem causar, podem fazer no nosso desempenho em relação à iniciação, e saber então como evitar isso, tá? Eu trouxe como uma forma de brincadeira, tá? E tá frio, aqui tá frio, acho que em todo lugar do Brasil tá frio, vi lugares até que nunca faz frio, que tá fazendo frio, mas aqui tá muito, muito gelado. Então vamos lá, primeiro pecado, né? Então ele é o pecado da avareza, tá? O que é uma pessoa avarenta? Uma pessoa que não compartilha, uma pessoa que quer tudo pra ela, que segura as coisas pra ela, né? Então na iniciação, o que traduz esse comportamento, esse pecado da avareza? O que traduz ele é ficar tentando sempre com as mesmas pessoas. Então você fica tentando oferecer oportunidade, tá com aquela lista antiga de pessoas, mas continua sempre com as mesmas. Chega a pedir para as pessoas, olha, amiga, entra só para me ajudar, né? Fica refazendo consultoras que já foram consultoras uma vez e que não deram certo, né? E que nem tem muita vontade de fazer um negócio, mas que como já foi no passado, acaba indo lá naquela mesma lista de novo, né? E a solução para isso, a solução para não cometer esse erro, a solução para não continuar sendo uma pessoa que segura a oportunidade para si mesma e compartilha pouco, né? Transbordar aquilo que você tem de bom. O que essa oportunidade trouxe de bom para você? É começar a falar não só com as mesmas pessoas, não só com aquelas que são mais fáceis,
não só com aquelas que podem não te colocar em risco, né, mas começar a sair do mundo comum, a sair do mundo onde você está acostumada a conversar sobre a oportunidade e falar para outras pessoas do que mudou para você, do que te fez de bom, transbordar de verdade aquilo que você tem de melhor, né? Eu acredito muito que a missão de uma consultora de beleza, a missão de uma diretora de vendas é levar para outras mulheres a independência financeira através da venda direta, né? E para isso a gente precisa transbordar, a gente precisa pensar no outro primeiro, a gente precisa pensar assim, ó, chegar agora e fazer uma lista assim, quem são as pessoas que eu gostaria de levar a mesma transformação que eu tive para mim, né? Isso é transbordar, isso é o contrário de segurar. Então, quem é avarento tem medo de perder, né? Quem é avarento não compartilha as coisas boas que acontecem, tem medo até de iniciar uma nova consultora e acabar perdendo vendas, porque naquela região vai ter mais gente vendendo. E isso nunca é verdadeiro, porque essa oportunidade foi feita para que no momento em que você compartilhe o legado com outras pessoas, você ensina outras pessoas a fazer o que você faz, a fazer o caminho que você faz e ter resultado com isso, você também é remunerada, né? Então, nesse pecado, nesse erro, as pessoas ficam querendo ganhar coisas dos outros, né? Então ela acha que pedir para uma pessoa entrar no time dela para ajudar é melhor do que compartilhar aquilo que está sendo de bom com as outras pessoas e mostrar. E na realidade dá muito mais trabalho mesmo você mostrar para as pessoas, você se expor, você conversar com mais gente, você ter uma lista maior, você abordar todos os dias, dá muito mais trabalho do que pedir para alguém entrar para te ajudar, tá? Então, ser uma boa iniciadora é totalmente o contrário disso, é ser generosa, é olhar para as pessoas e pensar como eu posso ajudar essa pessoa com essa oportunidade. Isso traz também uma segurança para você, no sentido de que quando você acredita que você está doando, na medida que você oferece a oportunidade, que você está doando, que você está oferecendo algo de bom que você tem para alguém, né? Isso te tira o constrangimento de parecer que está pedindo, parecer que está querendo ganhar alguma coisa da pessoa, tá? Então, o primeiro pecado é apresentar para poucas pessoas, reduzir sua lista, ficar tentando sempre as mesmas, não compartilhar aquilo que de bom está acontecendo com você por medo que alguém invada ali o teu campo e comece a ganhar as suas clientes. Isso não acontece. Quando a gente compartilha, a gente está se multiplicando, né? E eu tô falando isso, eu trouxe essa live nesse momento porque eu acho que é um dos melhores momentos pra gente crescer nossas equipes. Existe muita gente hoje precisando de uma oportunidade e as pessoas não sabem o que a venda direta pode proporcionar a elas, as pessoas não sabem o que elas podem ganhar de fato com a venda direta, elas enxergam a venda direta Mary Kay, que aqui eu falo muito mais para consultoras e diretoras de vendas, né, do que de outras empresas, que elas enxergam às vezes como só uma venda de produtos, e é muito mais do que isso. É um ecossistema de negócios alavancável que poucas pessoas vão ter acesso pelo valor pelo valor inicial que você começa um negócio nessa empresa, né? Então a gente não pode deixar que essas emoções, que esses medos na realidade que a gente tem, nos impeçam de compartilhar a oportunidade de tocar a vida de outras pessoas, de poder olhar para trás e ver quanta gente eu ajudei e por isso eu cresci, né? Eu tenho mais uma crença em relação a isso, isso para qualquer negócio. No meu negócio eu ajo assim, eu incentivo as minhas alunas, as minhas mentoradas a agirem do mesmo jeito, que é pensar o seguinte: se eu tô ganhando pouco, é porque eu tô ajudando pouco, tá? Então, ajudando pouco, o que significa para uma consultora de beleza, para uma diretora de vendas? Eu tô oferecendo pouco os meus produtos, eu tô oferecendo pouco a minha solução de negócio, por isso eu tô crescendo pouco. No momento em que eu me disponho a compartilhar tanto os produtos quanto a oportunidade com o maior número de pessoas, aí sim eu vou ser bem remunerada. Então, às vezes as pessoas falam que ninguém fala de prospecção. Eu falo de prospecção direto, mas eu falo de prospecção de qualidade, né? Eu acho que não adianta a gente fazer uma prospecção sem rumo, oferecendo para todo mundo, e inclusive esse é o segundo pecado que eu vou falar,
e não pensar na qualidade do time que a gente vai formar, na qualidade da entrega que a gente vai conseguir fazer para essas pessoas, tá? Então, o primeiro é reter a oportunidade e deixar de compartilhar. E o segundo, que é o pecado da gula, é aquele de querer abocanhar tudo, né? Então, é a pessoa que quer passar que nem um trator, quer passar assim, ó, eu vou fazer 200 abordagens frias no WhatsApp, eu vou mandar para todo mundo do meu WhatsApp, eu vou mandar para todo mundo do Instagram, eu vou mandar para todo mundo que tiver 1 metro de mim, eu vou mandar para todo mundo que tiver, que tem pele e respira e tal. E isso porque eu quero abocanhar tudo, eu quero tentar pegar o máximo que eu puder. E, gente, quem fala com todo mundo não conversa com ninguém. Isso é uma máxima mais verdadeira do que qualquer outra. Eu tenho um jeito de comunicar. Para quem que eu vou falar? Eu vou falar para as pessoas que estão querendo alavancar os seus negócios e não estão conseguindo por algum motivo. Eu tenho soluções para atender essas pessoas. Eu não tenho as soluções para atender quem já está tendo todo o resultado que queria. E eu também não tenho soluções para atender as pessoas que não estão dispostas a seguir um modelo de trabalho sustentável, né? Então, eu falo aqui para essas pessoas. As outras pessoas, eu nem quero que fiquem aqui, porque não adianta, elas não vão se conectar comigo. E da mesma forma, vocês, né? Então, como é que a gente sabe quem é o nosso público? Quem é que a gente sabe como direcionar a nossa comunicação para que ela atinja de verdade aquelas pessoas que a gente gostaria de ter na nossa equipe? O primeiro passo é pensar que existe sim público-alvo para a oportunidade e existe sim público-alvo para os produtos, né? Toda empresa, todo produto pensa nisso, pensa em qual é o público que ele quer atingir. Então não seria diferente na tua empresa, né, que tem produtos que são sim para determinadas pessoas e não são para outras. Assim como a oportunidade é para algumas pessoas e não é para outras. Por exemplo, uma pessoa empresária que tem várias empresas, que está muito contente com o trabalho que ela faz, que ganha muito bem, que não tem vontade de mudar de carreira, ela não é um público para te oferecer a tua oportunidade, porque tu vai oferecer e ela vai te falar que não, ela não é uma pessoa das mais interessadas. Uma outra pessoa que precisa muito de segurança, que é uma pessoa que não quer aprender mais nada, que está muito cansada, que diz que já aprendeu tudo, que não quer recomeçar, que não gosta de trabalhar com pessoas, também não vai ser público para a tua oportunidade, né? Você vai buscar as pessoas que gostam de trabalhar com pessoas, que querem uma mudança, né, na vida delas, que querem uma transformação, que estão dispostas a aprender, certo? Não é? Porque senão vai ficar muito difícil. E como é que você vai saber quem é essa persona, quem é esse melhor público para você atingir? É em você que tá, é na sua jornada que você vai encontrar seu melhor público. Não adianta eu querer falar para uma pessoa que eu não tenho vivência naquilo que ela vive. Qual é o melhor público para mim? Aquele público que é parecido comigo e que se transformaria do mesmo jeito que eu me transformei, tá? Então, as perguntas que você precisa se fazer são as seguintes: quem você era antes de começar? Pensa um pouquinho lá atrás, tá? Pensa um pouquinho lá atrás, antes de você conhecer isso, quem você era? O que você fazia, tá? Onde é que você estava? Qual contexto era da sua vida? O que era? Você estava trabalhando em um lugar que não gostava? Você não estava trabalhando? Você estava trabalhando num lugar que te ocupava muitas horas e você não tinha equilíbrio de vida? Você queria fazer uma opção para cuidar dos seus filhos pequenos, para ficar mais próxima? Você estava buscando uma segunda renda? Quem você era? Esse público é o público que você hoje já tem resultado para dizer: eu consigo fazer essa transformação, tá? Então, assim, a primeira pergunta é: quem você era, tá? O que você queria naquele momento? O que você estava buscando? O que te passava pela cabeça? Né? Então você dormia de noite, acordava de manhã pensando no quê? Pensando que você precisava do quê? Escreve isso aí, porque com base nisso que você vai alinhar a sua comunicação. Ou seja, nós estamos aqui extraindo a tua narrativa para que tu possa começar a contar a tua história e atrair para perto de ti as pessoas que querem a mesma transformação que tu queria lá atrás. E vai ser muito mais fácil tu te conectar com elas, tu transformar a vida delas, tu mostrar o caminho que tu fez, elas aceitarem esse caminho, do que se tu pegar um público que não tem uma história conexa com a tua, entende? Não é que tu não vai cadastrar pessoas diferentes de ti, lógico que vai, mas a tua comunicação vai ser direcionada para as pessoas que são mais próximas da tua história. Isso vai fazer com que você tenha uma conversão mais fácil, tá?
A terceira coisa é que coisas você estava passando naquele momento, tá? Então, quais eram os problemas que você vivia naquele momento? Isso é super importante, por exemplo, para criar conteúdo para rede social. Você falar de uma coisa, um problema que você estava passando, você saber quais eram os problemas que você passava antes e você falar sobre eles agora vai conectar com quem está passando por esse mesmo problema e que vai querer saber mais sobre aquilo que tu está falando. E hoje em dia, com a tecnologia, né, com o uso da inteligência artificial, você pode dar comandos para escrever esses posts, para escrever esses conteúdos, essas sequências de stories para você e te ajudar a ser mais assertiva na hora de fazer a comunicação que fecha, tá? Então, faz a tua listinha aí, que coisas você estava passando, que problemas você estava enfrentando ou que perrengues você tinha. Quando eu falo de problema, eu não estou falando só de problema de dinheiro. Você podia estar com um problema que você estava com a vida muito corrida, que você tinha que acordar muito cedo, que você passava o dia todo fora, que você não aguentava mais aquela rotina, né? Ou que você não era reconhecida no seu trabalho, ou que você trabalhava, dava o seu melhor, e aí vinha alguém que era mais graduado, ou que era familiar de alguém e passava na sua frente, ganhava promoção. Então, quais eram os problemas que você estava vivendo? Isso tem a ver com a tua história e vai conectar com a história do público que você vai atrair, tá? Aí, isso tudo é antes, o que estava acontecendo antes, tá? Depois que você entrou, o que mudou? O que começou a acontecer? O que começou a acontecer de bom na tua vida depois que tu tomou a decisão? Isso tu também vai contar para as pessoas, né? Tu vai contar, olha, eu tinha medo de vender, eu não gostava de vender, eu achava que vendas era coisa para quem não tinha opção, mas um dia eu tomei uma decisão e aí o que começou a acontecer? O que mudou na tua vida, tá? Falar disso porque aí você tá conectando com o desejo das pessoas, elas têm o mesmo problema que você tinha e agora elas querem o que você tem, então escreva aí o que mudou para você. Qual a transformação que você sabe gerar para uma pessoa? Isso é super, super, super importante, porque olha só, se você hoje, no seu caminho até aqui, na sua história de negócio, você até hoje só gerou renda extra, o que você vai oferecer é renda extra. E quando você oferecer renda extra, você vai atrair pessoas que querem renda extra. Se você hoje já conseguiu fazer disso a sua renda principal, o que você vai oferecer, falar mais, é de renda principal e vai atrair pessoas que estão buscando ter isso como uma renda principal. Se você hoje conseguiu formar uma equipe, liderar uma equipe, você vai falar mais disso, você vai falar dessa transformação. Eu consigo transformar mulheres que nunca lideraram em líderes inspiradoras, né? Você vai falar isso, por quê? Porque essa é a transformação que você consegue gerar. É isso que uma pessoa que consegue chegar na tua equipe consegue passar. Então, tudo tem a ver com aquilo que tu já te transformou, com aquilo que tu já conseguiu fazer pra ti. E lá na frente, se tu mudar, se tu avançar mais, tu vai poder falar mais de outras coisas. Mas o importante é que pra tu ter uma apresentação que seja a tua, que seja a essência, que as pessoas comprem a tua ideia, tu fales de coisas que tu já consegues transformar. Então, se tu tá começando agora e tu consegue fazer uma pessoa só ter uma renda extra, tu vai falar mais sobre isso. Ela vai seguir o caminho dela, pode ser que ela tenha renda principal, pode ser que ela desenvolva a carreira até muito antes de ti, mas o que tu vai comentar, o que tu vai falar mais é para atrair aquelas pessoas que tu consegue transformar, ou seja, tu já consegue entregar um caminho para elas, tá? E aí depois que tu te responderes todas essas questões, depois que tu conseguires escrever sobre isso e saber exatamente qual é a tua jornada, tá? Tu vais escrever com base nessas respostas, quem é a pessoa que tu tá procurando? Quem é a pessoa que vai ser certeira, que você vai chegar e vai contar as coisas que você já passou, vai contar as coisas que mudaram pra você, a pessoa vai dizer, eu quero. Ontem eu estava conversando com uma pessoa da minha mentoria e ela me falou que estava tomando café, contando uma coisa, foi tomar um café, assim, ó, não para falar de oportunidade com ninguém, tomar um café com uma pessoa. E ela começou a contar exatamente isso, o que estava acontecendo antes, quais eram os problemas dela, o que ela estava buscando, por que ela estava fazendo, tal, como ela começou, o que mudou. E no final do café, essa pessoa que ela não tinha a menor intenção de oferecer a oportunidade, falou assim, eu quero entrar, eu já quero entrar, como é que faço para entrar? E essa pessoa entrou há pouco tempo e já está iniciando outras pessoas, está fazendo. Então é muito mais fácil você oferecer oportunidade através da sua jornada, através de entender aquilo que você
queria, buscava. E o que aconteceu quando você tomou a decisão do que você ficar lá tentando convencer as pessoas a comprarem um kit mais barato, tá? Então vocês veem que do pecado a gente tá fazendo a redenção, né? Entender então assim que o pecado da gula é querer abocanhar todo mundo a todo tempo com uma apresentação genérica, e o contrário disso é entender para quem você fala e quem você pode transformar e quem você quer trabalhar, quem você tem prazer de trabalhar. Porque afinal de contas, se der tudo certo, vocês vão conviver muito tempo juntas, então é muito melhor atrair pessoas para perto de você que tenham a ver com a sua história, que tenham a ver com aquilo que você acredita dentro do negócio, do que pessoas que são completamente diferentes de você, que são sua anti-persona. Por exemplo, a minha anti-persona é a pessoa que fala assim, isso eu já sei, tudo eu já sei, não quero aprender mais nada. Minha anti-persona é essa, eu nem quero essas pessoas dentro dos meus programas, porque vai ser só para me incomodar. Eu gosto de desenvolver pessoas que têm posicionamento de aprendiz, como eu tenho, estou sempre evoluindo, eu nunca vou me considerar pronta, eu estudo todo tempo, eu estudo sobre vendas, eu estudo sobre comunicação, eu estudo sobre comportamento humano, estou sempre evoluindo e nunca vou me considerar pronta e nunca vou achar que eu sei mais que todo mundo. Né? Então eu não tenho paciência de me conectar com pessoas que acham assim, que já aprenderam tudo. Se aprenderam tudo, por que não tem o resultado que gostariam então? E vocês têm a antipersona de vocês também. Eu também tenho outra antipersona que eu tenho, outra persona que pra mim não é uma pessoa bem-vinda nos meus cursos, é a pessoa que tem preguiça. A pessoa que quer sempre o caminho mais fácil, que quer atalho. Né? Então eu não falo para essas pessoas, elas saem das minhas lives, elas não gostam da minha cara, né? Elas entram nos meus programas e saem, por quê? Porque elas não vão fechar comigo, porque eu vou falar de trabalho de verdade, eu vou falar de método sustentável, eu vou falar de responsabilidade com quem você inicia, eu vou falar de não buscar atalho, né? Então, vocês têm a antipersona de vocês também. E é importante, sabe? É muito importante ter clareza sobre isso, porque é muito difícil de desenvolver pessoas que são a sua antipersona. É praticamente impossível, é uma questão de valores, né? Não fecha com você e a gente é totalmente movido pelos nossos valores. Zaira, você é minha persona, você é a pessoa que coloca tudo em prática e tá fazendo um trabalho lindíssimo, né? Então, você não poderia jamais ser essa persona que fala. Eu nem tenho, tá, gente? Porque na verdade eu expulso tanto bem antes que eu nem tenho. Dificilmente alguém vai entrar num curso meu sendo minha antipersona, porque eu já expulso bem antes na minha comunicação, né? Eu não quero esse tipo de pessoa e eu incentivo as pessoas que têm equipes de vendas a não trazer antipersona por preço nenhum do mundo, tá? Porque ela incomoda muito mais do que qualquer coisa. Então, assim, vocês têm que decidir qual é a de vocês. Eu tenho bem claro quem é a minha, tá? Vamos lá, terceiro pecado. Só lembrando, gente, que eu tô falando em pecados capitais da iniciação. Eu falo para consultoras e diretoras de vendas, e isso não é uma brincadeira com a fé de ninguém, é só uma estrutura de marketing que é baseada no Sexy Canvas, né? De transformar as emoções humanas em ações de marketing que a gente nunca mais vai esquecer. Eu trouxe esse conteúdo dessa maneira para que vocês lembrem, quando vocês estiverem querendo abocanhar todo mundo, que isso é o pecado da gula. Quando vocês estiverem segurando a lista de vocês e oferecendo sempre para as mesmas pessoas, que isso é o pecado da avareza e que jamais tem algum contexto de fé religiosa aqui. É só para vocês gravarem usando uma estrutura de marketing muito conhecida, tá? Vamos lá pro próximo, que é a inveja, né? Então, como é que a inveja se manifesta na nossa iniciação? A inveja se manifesta na nossa iniciação quando a gente fica olhando para as outras pessoas e se comparando o tempo inteiro, né? Então, eu começo a olhar assim para uma pessoa que tem um bom resultado na iniciação e eu começo a pensar assim, mas para ela é fácil porque ela tem carro, porque ela tem um marido que apoia, porque ela tem uma imagem bonita, porque ela tem não sei o quê, e para mim não é. Então eu fico olhando para o outro, eu já olho quando o outro está conseguindo ter um resultado, eu já olho para encontrar qual é o probleminha, qual é a coisinha que o outro tem que poderia justificar que eu tão boa, né, tão boa, que eu sou tão esperta, que eu sou tão
inteligente que eu sou, não consigo ter aquele resultado que aquela pessoa tem. Eu fico me comparando, eu sou tão melhor que ela, eu sei tão mais do que ela, mas por que que pra mim eu não tenho sorte com as coisas? Por que que pra mim as coisas boas não acontecem? Por que que comigo ninguém se conecta? Por que que comigo as consultoras não desenvolvem, né? Então eu sei tudo, eu faço tudo, mas pra mim as coisas não andam, né? Então eu não sei como ela conseguiu, não sei, caramba, pra mim tá tão ruim. Aí vê uma pessoa que tá tendo um resultado extraordinário, que a pessoa tá lá ralando, não sabe o que a pessoa tá fazendo por trás dos bastidores, e olha pro resultado daquela pessoa e fala, não sei como que consegue, não sei como que consegue, isso deve ser uma mentira, isso deve ser uma coisa que ninguém conta, isso deve ter uma coisa errada, né? Deve estar fazendo algo de errado, a verdade nunca aparece. Isso para mim é tudo, a pessoa que sempre fica olhando para o resultado do outro, não para aprender. Então pega esse resultado, como que é o contrário disso, né? Como a gente sair dessa... Como a gente sair, ó, minhas alunas morrendo de rir de mim ali, porque elas já sabem, né, como é que eu falo sobre isso, né? Então, ao invés de pegar, né, de olhar para o outro com fonte de inveja, o que seria inteligente eu fazer da minha parte, o que seria mais produtivo, né? Ao invés de olhar para o outro de modo comparativo, me colocando tanto na posição de rebaixamento em relação ao outro, por que eu não consigo, ou me colocando também na posição de eu sou tão boa e para mim nada acontece, eu olhar para o outro e pensar o seguinte, ó, olhar o outro tirando essa emoção da inveja e pensando assim, o que ela tem feito que eu não faço? Olhar sinceramente para aquela pessoa, observar a fala daquela pessoa, observar as palavras que aquela pessoa usa e ver quais são as diferenças que tem em relação às palavras que eu estou usando, né? Olhar, observar, pega, assiste vídeo do YouTube, assiste live dessa pessoa que está tendo resultado e observa como é a forma de comunicação dessa pessoa. Como essa pessoa está conseguindo se conectar, como essa pessoa está conseguindo atrair pessoas para ela, como ela está se tornando uma persona agradável, né? Tanto que na filosofia de Napoleão Hill, a primeira regra é você se tornar uma pessoa agradável. Então, eu olhar uma pessoa desejável, uma pessoa que tem algo que eu quero, né, que eu quero participar. Então, eu olhar para as pessoas que estão tendo resultado e pensar assim, como que é a comunicação dessa pessoa a ponto das pessoas quererem aprender com ela, quererem seguir o caminho dela? É isso que eu tenho que me tornar para ser uma boa iniciadora. Interessante, né? Então eu tenho que olhar para quem está fazendo sucesso com o olhar de aprendiz, tá? Que palavras e abordagens, já falei, né? Que palavras e abordagens eu posso aprender com quem está conseguindo aquilo que eu desejo, quanto e o que quem está fazendo aquilo que eu desejo, quanto e o que as pessoas que estão tendo sucesso naquilo que eu desejo estão fazendo. E sinceramente me perguntar se eu estou fazendo o mesmo, se eu estou fazendo a quantidade suficiente, né? Porque eu, na minha experiência aqui, quando eu converso com pessoas, as meninas sabem, quando eu pergunto, e não vou falar nada de mal sobre isso, mas quando eu pergunto assim, tá, qual é a tua dificuldade? Eu estou com dificuldade de iniciação. Tá, qual é a dificuldade? Você apresenta e não consegue ter resultado, não converte, ou você não apresenta o suficiente para ter resultado? E 99% das vezes eu não apresento para ter resultado, né? Então, aquilo que dá certo, aquela abordagem que dá certo, que fecha comigo, que vai de encontro com os meus valores, que eu vejo que alguém está tendo resultado com ela, ela é eficaz e efetiva, né? Dá certo. Eu estou fazendo no suficiente ou eu estou esperando que com pouquíssimas abordagens eu consiga ter o resultado? Que a gente vai cair provavelmente nos 2 próximos pecados, tá? Eu quero saber daqui, assim, não vou fazer isso com vocês, mas esse próximo eu vou fazer porque eu acho que todo mundo já passou por ele de alguma maneira, tá? Então, a próxima emoção negativa, o próximo pecado capital da iniciação é a ira. Né? E como é que se traduz a ira na iniciação? É quando a gente fica irritado com alguém que não atende às nossas expectativas. Eu tenho certeza que isso daqui todo mundo já passou de alguma maneira. Sério,
Que assim, ó, por quê? Porque a gente cria expectativas sobre o desempenho do ser humano, a gente acha que as pessoas têm que agir de uma determinada maneira, a gente acha que a gente sabe o melhor para elas. E quando a gente coloca essa ideia, quando a gente coloca essa expectativa em alguém, normalmente quando a pessoa não atende, e várias vezes a pessoa não vai atender, porque ela tem outra visão do mundo, né? Ela tem outra visão das coisas, a gente vai ficar furiosa, né? E quais são as falas que a gente, quando a gente está cometendo esse pecado? As pessoas só querem moleza, quem nunca falou isso? As pessoas não querem nada com nada, ninguém quer trabalhar, né? Ninguém quer trabalhar, eu me dedico tanto, mas ninguém tem consideração. Todo mundo, na hora de passar o pedido, todo mundo foge, diz que vai fazer, não vai fazer, diz que vai trabalhar. Eu treino, aí eu fico irritada com as pessoas que não pensam igual a mim, que não têm o mesmo desempenho que eu, que não têm a mesma pegada que eu, ou que eu acho que de alguma maneira não estão fazendo a coisa correta, tá? Então, o que eu quero dizer para quem sente ira quando coloca uma expectativa? É que só 2 trabalhos, gente. O meu pai que dizia isso, né? E ele dizia só 2 trabalhos, embrabar e desembrabar. Né? Então você pode ficar embrabada com as pessoas porque elas não atenderam as suas expectativas, mas logo você vai ter que tirar o beicinho do rosto e continuar trabalhando, né? Então não adianta ficar brava, não adianta pensar que as pessoas deveriam ter feito isso ou que deveriam ter feito aquilo, né? E entender que o seu papel é de oferta, e treinamento, então você vai oferecer e vai treinar, e mesmo que você seja a melhor do mundo, mesmo que você dê o seu melhor, mesmo que você faça todas as coisas, muitas vezes as pessoas não vão seguir o caminho que você está dizendo, e não adianta nada você ficar bravo, você ficar falando mal da pessoa, achando que a pessoa foi ingrata com você ou alguma coisa nesse sentido, tá? Então, o que acontece? Como é que a gente consegue que as pessoas continuem fazendo aquilo que a gente vende, aquela ideia que a gente tem? É gerando desejo nelas, né? Então, para que eu tenha pessoas conectadas comigo, para que eu tenha pessoas continuando a fazer aquilo que eu oriento, a fazer aquilo que eu acredito como verdade, que eu ensino o meu time e tal, eu preciso aprender a usar a comunicação para gerar desejo, tá? Isso é para qualquer coisa, desde quando eu ofereço a oportunidade ou quando eu ofereço o produto, eu tenho que saber gerar desejo. Quando eu ofereço a oportunidade, eu tenho que saber gerar desejo. Quando a consultora já está dentro da minha equipe, eu preciso saber gerar desejo para ela dar os primeiros passos. Quando ela já está há mais tempo, eu preciso saber gerar desejo para ela continuar trabalhando. Quando está há mais tempo, eu preciso saber gerar desejo para se desenvolver na carreira, tá? Então, o que é gerar desejo? Como eu gero desejo nas pessoas? Primeiro, eu falo das possibilidades. Eu mostro com clareza quais são as coisas que vão acontecer de bom na vida dessa pessoa se ela disser sim para aquilo que eu estou oferecendo, seja o produto, a oportunidade, continuar trabalhando, desenvolver, se tornar uma consultora top, se tornar uma pessoa que desenvolve a carreira. Eu vou falar sempre das possibilidades com a maior clareza possível, tá? Eu falo, quando eu estou falando de um trabalho, eu vou falar de resultado financeiro. Qual é o resultado financeiro esperado? Por quê? Porque as pessoas não gastam percentual, as pessoas não gastam reconhecimentos, elas não gastam outras coisas, elas vão querer uma transformação. Se elas estão buscando uma transformação financeira, elas querem saber em reais, tá? Qual é a transformação que elas podem ter ao dar aquele passo que você está oferecendo. Então fala das possibilidades, fala honestamente sobre o que você já conquistou, sobre os seus ganhos, mostra a realidade, mostra assim, eu trabalho, eu tenho tantos clientes, eu trabalho em média tantas horas por semana, é isso aqui que eu tenho de resultado, é isso aqui que eu consigo, eu desenvolvi um time que tem X pessoas e esse time me gera isso. Não, por favor, não faça coisas de mostrar um resultado que você não tem, porque assim, primeiro, vai passar na hora que você estiver comunicando. A gente tem uma internet aqui, tá? Uma internet que comunica com quem tá falando, e quem tá comunicando, quem tá contando é a pessoa que tá dominando. E aí, existe uma coisa que se chama neurônio espelho, né? A emoção que você tá sentindo, o outro tá sentindo. Então, se você está comandando a comunicação, a emoção que você está sentindo está sendo gerada no outro. Aí o que acontece? Se você está falando de um resultado que você não tem, você está com medo de ser descoberta, você está com medo que alguém te faça uma pergunta que
te desmascare. E aí o que é essa emoção? É a insegurança. E o que você vai gerar na pessoa que está te ouvindo? Insegurança também. Ou seja, ela vai ficar com medo de entrar e não dar certo para ela. E ela vai te falar que não, tá? Então fala nessa mente dos ganhos que você pode ter com muita clareza sobre isso. Quanto mais claro, melhor, tá? Mostre como que você consegue, então, o que você faz para ter esse resultado. Fala do quanto tu acredita no potencial dela. Claro que se é uma pessoa que é recente tu conheceu, tu não sabe o potencial dela, mas tu pode falar para ela do que tu achou do elogio, né? O que tu achou, qual qualidade que tu achou nessa pessoa que te fez oferecer para ela essa oportunidade. Então tu achou comunicativa, tu achou que é uma pessoa bem relacionada, tu achou que é uma pessoa dinâmica, tu achou que é uma pessoa que é parecida contigo em alguma característica. O que foi? Então fala do potencial, fala por que tu acredita. Quando é uma consultora que tu já conhece, né, fala sobre isso, do potencial que tu acredita nela. Se ela é inteligente, fala que ela é inteligente. Se você acha que ela é dinâmica, então fala sobre, encoraja as pessoas estão, elas ouvem muito poucas coisas boas sobre elas, tá? E aí quando você fala sinceramente sobre uma qualidade que você acha que ela tem, ela se abre para você. Experimenta isso, experimenta chamar alguém que você acha inteligente para você ver o que vai acontecer. Quando você condena as pessoas, quando você coloca o lado negativo das pessoas, quando você diz para ela que ela não se compromete, por isso que ela não faz, porque ela não é comprometida, porque ela não é disciplinada, porque ela não é isso, porque ela não é aquilo, quando você condena as atitudes das pessoas, você fecha as portas. E quando você elogia os pontos positivos das pessoas, você não precisa mentir para isso, você vai falar as coisas positivas que as pessoas têm, você abre portas, né? E você quer abrir portas porque você só vai conseguir influenciar conseguindo uma brechinha pequenininha, nem que seja, para entrar na mente dessa pessoa e conseguir plantar as sementes que você quer lá dentro, tá? Respeite, acima de tudo, respeite a decisão que ela quer tomar, tá? Por mais que você não goste de ouvir isso, não é você que sabe quais são as coisas que são as melhores para ela. Então, se você apresentou, se você deu o caminho, se você orientou e ainda assim a pessoa quis parar, quis desistir, tá tudo bem. Isso não é um problema com você, isso não é um problema com a sua liderança, né? É uma decisão dela. Eu sempre brinco que é o bolo que a gente oferece e alguma pessoa não quer comer porque tá de dieta, não quer comer porque não come morango, não quer comer porque não come açúcar, não tolera farinha, qualquer coisa. Então, se preocupe muito mais em entregar o seu trabalho bem entregue para ela, entregar um caminho que seja viável, que ela possa de fato conseguir ter os resultados que você está oferecendo, mas respeite a decisão das pessoas. Se a pessoa não quer, e isso é para tudo. Se ela não quer entrar, ela não quer entrar. Se ela não quer continuar, ela não quer continuar. Se ela não quer avançar para um próximo nível, tudo bem. E se ela também não quer avançar e usar a carreira, tudo bem. Eu só tenho que dar as possibilidades. Então, sempre vou falar de todas as possibilidades. Eu vou falar do que eu já consegui. Eu vou falar de como eu consegui. E eu vou respeitar a decisão do outro, tá? Então, e se a pessoa não quis, se a pessoa te deixou um tempão sem resposta, se a pessoa te enrolou um tempo, disse que ia pensar e tal, e depois ela chega e falou que fica com não. E aí que a ira entra, né? Depois de tudo isso, você tava com uma expectativa, agora vai entrar, agora vai passar um pedido, agora vai iniciar, agora vai entrar em dica, agora vai isso, agora vai aquilo. E a sua ira não é por causa dela, tá? O seu incômodo não é por causa dessa pessoa. O seu incômodo foi porque você criou expectativas em cima dessa pessoa, acreditou que ela faria o que você queria e não continuou fazendo a sua parte. Então, você depositou a expectativa numa pessoa que ia fazer, aí a pessoa não fez, mas você também não fez. Você ficou ali acreditando que se você continuasse incentivando aquela pessoa, você ia conseguir convencê-la a tomar a decisão que você queria. Mas aí ela não tomou outra, e você fica com raiva. Essa raiva que tem é de você não ter feito o que você deveria ter feito, que era ter ido buscar outras pessoas, que era ter ido incentivar e ajudar as pessoas que queriam. A profissional de venda direta, a diretora, a líder, a consultora que está começando a carreira na venda direta, ela não é responsável por convencer ninguém de nada, não é responsável por convencer as pessoas a trabalhar, não é responsável por convencer as pessoas a mudar de vida, ela é responsável por mostrar que existe um caminho e
mostrar qual é esse caminho e ajudar a pessoa a chegar lá, mas a decisão é do outro, tá? Então, quando você estiver aí esperneando porque tal pessoa não fez o que prometeu, falou que ia fazer, não fez, tal, pense o seguinte: isso só sou eu, irada, porque criei expectativas sobre uma pessoa e não fui buscar aquilo que eu tinha que buscar, e aí agora eu tô brabinha, tô com raivinha, porque eu fiquei esperando o outro fazer aquilo que eu queria que ele fizesse. O outro é o outro, ele toma as próprias decisões, tá? E aí, quem que já cometeu esse? Quem que já cometeu esse, né? Todo mundo em alguma vez já cometeu, né? Então não tem como não cometer. Aliás, todos nós cometemos quase todos esses, todos os dias, né? Eu tô trazendo para que vocês, dessa forma, para que vocês lembrem o que é e fique gravado na mente, né, de vocês. Expectativa é bem assim, tá? Falou tudo, né? Vamos lá, próximo pecado, né? A luxúria, tá? Resultados mágicos não existem, já dizia Salomão, tá? Querer que tudo seja fácil, querer que tudo seja leve, querer que tudo seja gostoso, querer que tudo seja prazeroso, que as dificuldades não existam, e é uma alucinação, tá? A gente não tem uma outra palavra para dizer para vocês. Empreendedorismo, empreender em qualquer área, na venda direta, fora dela, não é um lugar para as pessoas que querem as coisas mais fáceis, né? O bom empreendedor é aquele que passou, que teve força, que teve casca grossa, vamos dizer assim, para enfrentar os maiores desafios, que não se mexeu quando as dificuldades apareceram e que não buscou o caminho do atalho, que não buscou o jeito mais fácil de conquistar as coisas. Na iniciação também não é diferente, né? Então, empreender e liderar, como eu estou dizendo, não é para quem quer só a rota dos prazeres, para quem quer um mundo cor-de-rosa, um caminho reto. Ele é uma rota para quem está disposto a enfrentar os desafios da jornada em busca do que é, tendo prazer sim em aprender a cada passo, em prazer em cada superação, em pessoas que para quem olha para o desafio como uma oportunidade de aprender, como uma oportunidade de se melhorar, uma oportunidade de evoluir, né? E não fica acordando todo dia pensando como que eu posso quebrar a regra, como que eu posso tornar isso só prazer e só vantagem para mim, tá? É muito mais fácil, isso você pode ter certeza, é muito mais fácil vender a ideia de um kit baratinho de produtos e ser reconhecida como aquela top das galáxias que fez 10 cadastros, 50 cadastros, do que ensinar 3 pessoas a empreender. Mas a longo prazo, né? A longo prazo, na saúde financeira do teu negócio, na saúde de resultado e inclusive no resultado que você está gerando para aquela pessoa que você fez uma promessa, né, que você disse que ela podia confiar em você e seguir as orientações que você dava, não faz diferença positiva nenhuma. Ninguém vai dar certo pensando só, nem a pessoa que inicia assim, nem a pessoa que é iniciada assim vai dar certo sem entrar no negócio, entendendo o potencial dele, entendendo o que pode trazer na vida dessa pessoa, entendendo quais são as possibilidades que ela pode ter. E para a iniciadora, que muitas vezes vai ser a top 1 de iniciação, mas top 1 de iniciação sem ter mudado a vida de ninguém de fato, né? Então, quando você pensa no que você quer construir, você vai pensar que na formação do time não é você usar o caminho mais fácil, e sim usar o caminho mais próspero, o caminho que vai te trazer o resultado de verdade, tá? Então é muito mais fácil a gente tentar o atalho, ele é muito mais atrativo, né? Ele é muito bom. Se eu atalho aqui, né? Se eu faço mais rápido isso daqui, mesmo que mal feito, eu vou sobrar tempo para fazer outras coisas que eu gosto mais, né? Mas e lá na frente, quando você perceber que você construiu um castelo de areia, será que vai ter sido bom de verdade, né? E assim, eu não quero me matar de trabalhar, eu não quero fazer um negócio, eu não quero fazer muita coisa, muito esforço e tal, mas só que ninguém precisa se matar de trabalhar na venda direta. Se você fizer direito, as coisas podem ser muito simples de fazer. Se você tiver rotinas, se você tiver processos claros, duplicáveis, que você consiga ensinar para o outro, não precisa assim ninguém se matar de trabalhar para poder fazer. Só não posso querer quebrar as regras e buscar os atalhos, porque daí sim eu vou dar um passo para frente, 3 para trás. Aí quando eu estiver lá na frente achando que agora sim, agora foi, agora eu consegui, volta tudo de novo, porque foi mal construído, e foi mal construído porque foi construído atalhando, tá? Então, né,
O que quero dizer para quem pensa, para quem reclama muito, que acha pesado, para quem gostaria que fosse mais fácil? Eu vou dizer uma coisa: você vai ser extraordinária sim, mas você só vai ser extraordinária depois que você aprender a ser constante. E constante no quê? Constante naquilo que precisa fazer. O negócio de venda direta é um negócio de consultoria de beleza, né? E construção de uma rede de consultores. E aí o que precisa para isso? Eu preciso fazer consultoria de beleza. Como é que eu vou ser consultora de beleza sem fazer consultoria? Onde é que as pessoas conhecem a minha oportunidade de trabalho? Onde é que as pessoas conhecem o jeito de eu trabalhar, o jeito de eu ganhar dinheiro dentro da minha consultoria? Então, se eu penso em fazer somente abordagem fria, buscando só pessoas que não conhecem o meu trabalho, eu vou atrair pessoas que não têm a menor intenção de trabalhar como consultoras depois. E aí o que vai acontecer com isso? Essas pessoas também não vão produzir, essas pessoas também não vão conseguir ter resultados e elas vão sair. Porque quem não fica no negócio de venda direta? Quem não tem resultado. Quem não consegue fazer aquele negócio ser lucrativo vai embora. Né? Então, quando eu mostro a forma como eu trabalho, quando eu mostro para as pessoas as ferramentas que eu tenho, quando eu mostro a grandiosidade do meu ecossistema de negócio, porque ele não é uma vendinha qualquer, ele é uma venda consultiva que faz o diagnóstico de uma pessoa, que diz para a pessoa qual é o melhor protocolo para ela, que passa autoridade e credibilidade quando está fazendo isso. Quem que vocês acham que passa mais autoridade e mais credibilidade? Uma pessoa que faz uma consultoria excelente, que sabe indicar um bom protocolo para as clientes, ou uma pessoa que pega e oferece o kit de tanto por tanto? Quem que vocês acham que passa a impressão de uma pessoa que está melhor no negócio, que passa a impressão de uma pessoa que sabe o que está fazendo, passa a impressão de uma pessoa que sabe me conduzir para onde eu quero? Quem é? É a pessoa que mostra o desespero de mostrar um kit mais barato toda hora, como se fosse um panfleto todo o tempo? Ou é a pessoa que tem paciência de mostrar o seu trabalho na prática, que mostra os seus resultados, que mostra quem ela é, que mostra que aquilo pode estar disponível para aquela outra pessoa também, tá? Então é isso. Resultado mágico não existe, tá? Agora vamos lá para o sexto, quase acabando, tá? Então, a preguiça, né? A preguiça, que ninguém quer dizer que tem, mas todos nós temos um pouquinho. Mas eu quero falar hoje da preguiça em um ponto da iniciação, que é: quem tem preguiça deixa tudo para depois, né? Então, quem tem preguiça fala assim: depois eu ligo, depois eu ofereço, depois eu ensino. E é bem nessa parte que eu quero tocar, tá? Depois eu ensino, depois eu acompanho. Já entrou mesmo, já passou o pedido mesmo, né? Então, agora deixa... Aí fala aquela frase, né? Que todo mundo fala: quem quer vai dar um jeito, né? Então, como iniciadora, eu não posso ter a preguiça de ensinar. Eu tenho que ter a paciência, ao contrário, o dinamismo de ensinar, porque uma pessoa que chega na minha equipe, por mais que ela já tenha experiência em outras áreas, por mais preparada que ela seja, ela não sabe fazer as coisas. E eu preciso ensinar essa pessoa a ter resultado com o modelo que eu sigo. Se ela vai seguir o meu modelo, é outro papo. Mas eu preciso ter paciência e não ter preguiça de ensinar até que a pessoa aprenda. Porque quando eu vou dizendo assim: depois eu falo, depois eu convido, depois aí já entrou, depois eu ensino, depois eu acompanho. Aí chega no final do mês: é final do mês, amanhã é fechamento, eu vou ligar para a consultora para ela se ativar, porque ela ainda não ativou. Aí não vale, né? A pessoa passou lá todo mês, talvez esperando por uma orientação que não veio. Aí no final não vou fazer. Então, assim, quando alguém entra no teu time, seja diligente, seja a pessoa que vai se antecipar às necessidades. Você sabe quais são as necessidades de uma nova consultora. Então, não cria só uma proposta de oferta da oportunidade de negócio. Cria também um caminho para a pessoa que chega poder dar os primeiros passos e ter resultado. Aí ela vai conseguir continuar te seguindo. Então, já tenha esse modelo, né? A gente chama lá de mentoria de 7 dias na escola de negócios. Agora a gente está até pensando em mudar o nome, porque o nome às vezes ficava meio pesado, parecia que as pessoas achavam que era uma coisa muito difícil, um começo, né? Um começo por aqui. E é um verdadeiro plano passo a passo para as pessoas entrarem e terem resultados nos primeiros 7 dias. Uma consultora que entra e vê verdade nos primeiros 7 dias, ela vai te ouvir mais. É o que eu falo de
quando o dinheiro entra, os ouvidos se abrem, né? Então, às vezes a gente fica tentando convencer as pessoas que o negócio é bom, mas não prova para elas que o negócio é bom. Então, se você tem um passo a passo para a pessoa executar nos primeiros dias que ela entra, o que vai acontecer com isso? Ela vai ver, vai estar provado que funciona, vai estar provado que dá certo, tá? E outras coisas que você pode fazer. Então, além de criar um comércio por aqui para quem chega na equipe, bem prático, assim, coisas fáceis que a pessoa consiga executar mesmo com pouca experiência e habilidade, que sejam orientados por ti, que sejam principalmente validados, coisas que já foram testadas, que você sabe que deu certo. Faça junto a primeira vez. Se for distante, faça junto à distância, mesmo que seja uma sessão presencial, coloca lá um celularzinho e orienta a consultora ali junto, né? Isso vale muito. Então, não ter preguiça nesse momento vai te fazer ganhar muito tempo depois, tá? Ensina as abordagens que funcionam para você, então já dá prontinho, olha, dá prontinho o diálogo de convite de inauguração, dá prontinho o diálogo das primeiras abordagens, dá prontinho a estrutura do fechamento, dá tudo pronto, tá? E acompanha até que ela se sinta segura para andar sozinha, né, com as próprias pernas. A autonomia é algo muito importante que a gente vai se instalar nas pessoas que entram nas nossas equipes, mas antes de ter autonomia, eu preciso ensinar o processo. E isso é em qualquer lugar. Se uma pessoa for trabalhar numa padaria, alguém vai, mesmo já sendo padeiro, né, alguém vai ter que ensinar a fazer o pão naquela padaria. E as pessoas que vêm para o teu time, na maioria das vezes, não sabiam fazer consultoria de beleza, então você vai precisar ter um passo a passo prático para que ela consiga ter resultado. Não é só dizer, sai para a rua, abre a boca e fala com as pessoas, pede opinião, tá, gente? Isso não cola mais em lugar nenhum. Tenha um caminho. E para quem é consultora e está começando a iniciar, conta com a sua diretora para fazer isso com você, para te ajudar. Não precisa se preocupar com isso nesse momento. Usa só o compartilhar a oportunidade e usa a estrutura aí da tua diretora, que já é mais experiente que tu, para ensinar quem está chegando, tá? Além dos 7 dias. Não entendi, Sté. E a última agora, vamos lá pro orgulho, tá? Então, o orgulho é talvez o pior de todos, né? Que é não ser humilde para aprender, não ser humilde para participar. Então, tem muita gente, às vezes, diz que quer iniciar, mas não participa da reunião da sua diretora, não participa dos treinamentos que a empresa oferece, não lê o material que a empresa manda, não assiste coisas que seriam pro seu estágio, né? Então, participa dos treinamentos, busca ajuda de quem já chegou no lugar onde você quer chegar, principalmente a tua líder, né? Busca ajuda profissional no caso de pessoas que treinam e ensinam aquilo que você quer aprender. Então, quem é aquela historinha do quem senta para aprender, levanta para ensinar, mais ou menos isso, né? Não sei direito se é assim, mas se posicione na posição de aprendiz, né? Então, nunca diga já sei tudo, porque a gente não sabe, não, né? Qualquer tema que você vai estudar, você vai estar sempre em evolução, você vai estar sempre com algumas coisas para aprender. Se você já soubesse tudo que você precisa saber, você já teria os resultados que gostaria. Tem alguma coisa que você não sabe, que por isso não está aplicando, às vezes não sabe aplicar, né? Quem vive longe da Diri e está numa cidade nova, gente, hoje vocês estão longe de mim aqui? Não, a gente está como se estivesse na mesma sala, não tem problema. A tecnologia nos uniu e pode nos unir. Eu não preciso estar presente fisicamente para estar perto de uma pessoa. Então, eu posso sim pedir minha orientação para minha diretora, eu posso contar com minha orientação com a minha diretora estando no outro polo do país, sem nenhum problema. Então, quem está longe, quem mora longe da diretora, vai receber sua orientação online, né? E se tiver uma outra diretora que possa adotar, que seja um combinado da diretora, vai poder participar. Mas isso não é mais desculpa, isso não é mais motivo para ninguém se sentir desamparado, né? Então, assim, vocês estão aqui hoje assistindo uma live minha e cada uma está no seu lugar, cada uma está no seu estado, e isso não faz diferença nenhuma. Todas as minhas alunas de todos os meus cursos não moram na minha cidade, eu não atendo ninguém presencialmente, mesmo que tem gente que mora na mesma cidade que eu, tenho mentoradas que moram aqui em Porto Alegre e eu não atendo ninguém individualmente, né? Eu atendo todo mundo online e não faz diferença nenhuma isso. Se a intenção da comunicação é boa, se a gente tem a intenção de ajudar as pessoas e se a gente tem a intenção de aprender, não faz diferença nenhuma se é online ou se é
Eu quero agradecer a minha diretora Thalita Bastos por me enviar o link. Ó, Thalita, olha aí, ó. Então, vamos lá, tá? Vou finalizar aqui com vocês. Então já falei, né? Acabe com eu sei tudo. Eu sei tudo que tem que fazer, mas não faço. Essa é a frase que mais nos prejudica em todas as coisas. Eu ouvia, né? Não ouço mais. Na minha escola lá ninguém fala isso mais. Mas eu ouvia muito essa frase: eu sei tudo que eu tenho que fazer, eu só não faço. Gente, ninguém acorda de manhã e vai falar assim: eu sei tudo que eu vou fazer, mas hoje eu vou me ferrar e eu não vou fazer nada do que eu sei que tem que fazer. Ou eu não sei direito o que eu faço, como que eu faço, o jeito que eu tô fazendo não é eficaz, ou eu tô me sabotando de alguma maneira. Então, para de repetir que sabe tudo só não faz, porque isso é um modo de sabotagem, né? Se você realmente quiser, se fosse por uma coisa prioridade na sua vida, se fosse por uma coisa que fosse prioritária na sua vida, você faria qualquer coisa por aquilo ali. Agora, ficar respondendo que eu sei tudo e só não faço, treina a sua mente para dizer isso não é importante. Para dizer assim, a hora que eu quiser eu vou lá e faço. Só que a hora que você quiser talvez não dê mais nem tempo para fazer aquilo que você tanto garganteou que faria, né? Eu sempre disse isso, né? Eu sempre fiz isso, eu já sabia disso, eu já sabia de tudo, eu já sabia de... Isso também é conversinha, né? Se eu já sabia, se eu já fazia, se eu já falava, eu tô sempre me posicionando no lugar onde eu não tô sendo humilde para fazer e para reconhecer de que eu não estava fazendo de fato, que eu não estava oferecendo de fato. Então, tem N habilidades que a gente precisa desenvolver para ser uma boa iniciadora, para ser uma boa líder, né? Como comunicação, aprender a ouvir o outro, aprender a gerar emoções positivas no outro. Alguma dessas coisas sempre vai estar faltando aprender, né? Tem 2 meses de Mercê, estou colada na minha diretora para aprender, a maravilhosa Débora Azevedo. Eita! Isso aí mesmo, cola nela e vai aprender com ela, é isso aí. E para finalizar, se você realmente soubesse, você tinha já os resultados que você quer, né? Então, quero que vocês guardem, né, isso aqui como uma orientação de que esses nomes foram usados, essas emoções negativas humanas foram usadas para que vocês nunca mais esqueçam do que é, né? Então, resumindo o que eu falei aqui, eu falei sobre o pecado de oferecer pouco, de oferecer sempre para os mesmos, o pecado de oferecer para todo mundo sem definir quem é a pessoa que você quer trabalhar, o pecado de se comparar negativamente com os outros e de olhar os outros sempre como se fossem pessoas que tivessem com a vida mais fácil, né? O pecado de ficar com raiva quando as pessoas não atendem às suas expectativas e querer e depositar expectativas demais nos outros, o pecado de querer as coisas fáceis demais e sem desafio nenhum, que venham tudo para sua mão, o pecado de não fazer o que tem que ser feito, de não dar o seu melhor, de não ensinar as pessoas a trabalhar do jeito certo, e o pecado de não ser humilde para aprender com quem tem que aprender. Minha Nacional Lady Brasil, mandou o link para mim. Que bom que você gostou, André. Que estejam todas, que fiquem todas muito... que fiquem com isso, que guardem essa live aqui com uma emoção boa daquilo que a gente tem que fazer do jeito certo, tá? E só para encerrar, eu sempre faço oferta nas minhas lives, tá? Eu tenho um programa de iniciação, que é o Roteiro 15M, que ensina a gerar desejo pela oportunidade de negócios. Ele passou por uma atualização, vai receber uma liberação de um conteúdo novíssimo, agora ficou super mais prático, baseado em gerar as emoções positivas nas pessoas. E quem quiser saber mais sobre ele, quem quiser entrar para ele agora que ainda não é aluna, né, digita aqui nos comentários, digita desejo, tá? Que a minha assistente virtual vai mandar para vocês algumas informações sobre o que ele faz, e tem um desconto especial para as primeiras pessoas que digitarem desejo. Então pode digitar desejo agora aqui na live para saber, para garantir garantir que você vai receber as informações sobre ele. Pode digitar desejo depois, quando ela estiver salva aqui no perfil. Eu também vou colocar lá no grupo VIP o resumo disso aqui, né, o mapa mental que eu fiz aqui com vocês, e vou colocar essa oferta especial lá no nosso grupo VIP também, para que todo mundo aprenda a gerar desejo na hora de oferecer oportunidade para as pessoas, trazer pessoas que você se conecta, que você quer trabalhar, mostrar o seu modelo de trabalho, fazer essas pessoas terem resultados e formar um time forte, ser uma diretora
de muito sucesso, porque eu super acredito nisso. Eu não colocaria toda a minha experiência para trabalhar para um negócio que eu não acreditasse, tá? Eu acredito demais que ele que ele é um negócio próspero e que pode ser muito rentável e lucrativo se ele for bem feito, né? Se a gente fizer do jeito certo, a gente consegue, tá? E agora eu deixo vocês aí com o desejo, né? E espero que fiquem com essa live na cabecinha de vocês, para não errar mais, não cometer os pecados da iniciação e formar, a partir de hoje, sair por aí generosamente oferecendo para as pessoas que vocês querem trazer para o negócio de vocês. E a gente se vê quinta que vem com um novo conteúdo, tá? Grande beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Ah, meu sonho é ser exclusivamente gay. Faça o trabalho agora e depois você pode ser sim.